8 anos ao lado dele. Ela organizava a vida do CEO implacável, mas nunca a própria. Então pediu demissão para ter uma família. Ele só entendeu o que sentia quando quase a perdeu e disse algo que mudou tudo. E se você acha que já sabe onde tudo isso vai dar, siga em frente. Alguns finais não foram feitos para serem adivinhados, foram feitos para surpreender. Aqui começa mais uma história original de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o poder beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Luísa Marinho era mais do que uma assistente pessoal. Há 8 anos, ela era o sistema nervoso central do império e da vida de Dmitry Cardoso. Ela não apenas organizava sua agenda, ela a antecipava. Ela não apenas resolvia problemas, ela impedia que eles acontecessem. Sabia que ele odiava o som de gelo batendo no copo, que preferia o silêncio do carro à música, que o café da manhã precisava ser servido exatamente às 7h15, nem um minuto antes, nem um depois. Dmitry, um homem que se construíra na base da disciplina implacável e de uma reserva emocional quase lendária no mundo corporativo, nunca a admitiria em voz alta, mas a verdade era simples e absoluta. Ele não funcionava sem ela. A eficiência dela era a engrenagem invisível que fazia seu mundo girar sem atritos, até o nó da gravata. Todas as manhãs, sem falhar, era Luísa quem o ajustava. Um ritual silencioso, íntimo e terrivelmente profissional. Ele ficava parado, imóvel, enquanto os dedos ágeis dela trabalhavam no tecido de seda, o último toque antes de ele sair para conquistar o mundo. E a vida dela, silenciosamente, havia se tornado aquilo, o reflexo da vida dele. Ela vivia para o trabalho e, consequentemente, vivia para ele. Mas naquela noite, depois da chamada de vídeo, o reflexo no espelho de seu apartamento silencioso lhe mostrou uma estranha. Uma mulher de 30 anos, bem-sucedida, admirada por sua competência, mas com uma vida pessoal que era uma folha em branco. Sem um rascunho de um amor, sem o plano de uma família, sem as cores de uma vida social que não envolvesse jantares de negócios. O peito apertou, um nó de uma dor que ela vinha ignorando por tempo demais. E, em um sussurro que ecoou pela sala vazia, ela se perguntou: o que foi que eu fiz com a minha vida? Naquela noite, pela primeira vez em 8 anos, Luísa Marinho não pensou na agenda de Dmitry para o dia seguinte. Ela pensou na sua e decidiu que a primeira tarefa seria ir embora. No dia seguinte, ela entrou no escritório dele como sempre, pontual, postura impecável, tablet nas mãos. O cheiro familiar de café fresco e do perfume amadeirado dele no ar. Mas algo estava diferente. E Dmitry, um homem treinado para detectar a mínima variação em um gráfico de ações, percebeu a mudança nela antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ele conhecia cada microexpressão dela, cada nuance em seu tom de voz. Precisa de alguma coisa, Luísa? Ele perguntou, levantando os olhos dos papéis. Ela respirou fundo, o ar parecendo pesado demais em seus pulmões. Era agora ou nunca. Senhor, eu preciso ter uma conversa com o senhor. Ele sentiu a formalidade excessiva, a hesitação quase imperceptível. Ele pousou a caneta sobre a mesa, o som um clique suave no silêncio. Fechou a tampa do notebook, encostou-se na cadeira. Atenção total. Fale. Ela caminhou até a frente da mesa dele, mantendo uma distância profissional, e sustentou seu olhar. Os olhos verdes dele, geralmente frios e analíticos, estavam focados nela com uma intensidade que a fez quase recuar, mas ela se manteve firme. Eu vim pedir demissão. O silêncio que se instalou não foi apenas ausência de som, foi um vácuo. Dmitry ficou olhando para ela por vários segundos. O rosto uma máscara indecifrável.
Não havia choque, não havia raiva. Havia processamento, como um computador de altíssima performance que encontra um dado que não se encaixa no algoritmo. Demissão. Definitiva. Ele perguntou, a voz calma, controlada, cada sílaba medida. Sim, senhor. Ele apoiou os antebraços na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Eu fiz algo? A pergunta não foi uma acusação. Foi direta, uma busca pela variável que causou o erro no sistema. Ela hesitou por um instante. Seria mais fácil mentir, dizer que recebera outra proposta, mas depois de 8 anos ela lhe devia a verdade. Não, senhor, o senhor não fez nada. Está insatisfeita com o trabalho, com suas funções? Não. Salário? Também não. Ele inclinou a cabeça levemente, os olhos se estreitando um pouco. Então me explique, Luísa, porque 8 anos de dedicação impecável não se encerram com um é pessoal e uma carta de demissão. O tom ainda era contido, mas havia um peso ali. Uma demanda por lógica, por uma razão que ele pudesse entender e talvez consertar. Ela respirou fundo, reunindo a coragem que acumulara durante a noite. Porque eu estou há 8 anos vivendo apenas isso. Apenas este escritório. Eu não construí nada para mim fora daqui. Eu não tenho nada que seja só meu. Ele ficou em silêncio, apenas observando, deixando-a falar. Eu preciso parar, senhor. Não são férias. Eu preciso parar de trabalhar por um tempo. Eu quero uma vida. Eu preciso descobrir quem eu sou além de ser a sua assistente. A frase final a atingiu. Sua assistente. Atingiu-a com a força de uma verdade que ele nunca havia verbalizado para si mesmo. Ela não era a assistente. Ela era a sua assistente. Havia uma posse implícita naquilo, uma dependência que ele sempre tomara como garantida. Ele desviou o olhar por uma fração de segundo, um gesto tão raro que Luísa quase não acreditou ter visto. Então, ele a encarou novamente. É uma pena, ele disse. Simples, direto, mas a sinceridade naquelas 3 palavras era inegável. Eu não esperava perder você. Ela engoliu em seco, o coração batendo forte com a admissão dele. Ele continuou, a voz ainda calma, mas agora com um tom de quem calcula um prejuízo. Eu dependo da sua eficiência, da sua organização, da sua discrição. Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela. Não será simples substituir 8 anos. Não será simples substituir você. Ali estava, a validação, não emocional, não um apelo, mas um fato. Uma constatação de seu valor inestimável para ele. E, paradoxalmente, era exatamente por isso que ela precisava ir. Ela manteve a decisão em sua voz, firme. Eu sei. E é por isso que eu não vou deixá-lo na mão. Eu quero treinar a pessoa que irá me substituir antes de sair. Eu fico por mais 1 mês, se o senhor concordar. Ele a observou por mais alguns segundos, os olhos verdes perscrutando seu rosto, como se procurasse uma rachadura em sua resolução. Não encontrou nenhuma. Ele assentiu, um gesto curto e definitivo. 1 mês. Sim, senhor. Quando ela se virou para sair, sentindo um misto de alívio e uma dor estranha, a voz dele a parou. Luísa. Ela se virou, a mão na maçaneta. Se é isso o que você realmente precisa, então faça direito. Ela franziu a testa, confusa. Como assim, senhor? O olhar dele era sério, quase um comando. Não peça demissão para continuar vivendo pela metade. Se você vai em busca de uma vida, então encontre uma. Seja feliz. Ela ficou imóvel por um segundo, atordoada pela natureza inesperada do conselho dele. Ele já havia se virado de volta para o notebook, dispensando-a sem mais palavras. Pode organizar as entrevistas para a sua substituta.
Mas quando Luísa fechou a porta atrás de si, Dmitri não abriu o notebook. Ele ficou olhando para a porta fechada por um tempo que foi muito, muito mais longo do que o necessário. E pela primeira vez, a fortaleza de controle ao redor de Dmitri Cardoso começou a mostrar suas primeiras e perigosas rachaduras. A decisão, uma vez tomada e comunicada, instalou uma nova dinâmica no ar rarefeito do escritório de Dmitri. A rotina seguia, mas não era a mesma. Havia uma contagem regressiva silenciosa em cada gesto, em cada tarefa executada. Luísa movia-se com a sua eficiência de sempre, mas agora havia uma distância em seu olhar, um véu de despedida que Dmitri percebia em cada interação. E ele, por sua vez, tornou-se um observador. Um observador atento e tardio de uma mulher que ele sempre viu, mas nunca enxergou de verdade. A cena da gravata, aquele ritual matinal tão automático, transformou-se em um momento de tensão quase insuportável. Naquela manhã, dias após o pedido de demissão, ela se aproximou dele como sempre fazia, a gravata de seda azul marinho nas mãos. Senhor, a reunião com o conselho foi antecipada para as 9 e o relatório de projeção já está na sua mesa. Certo, ele respondeu, a voz neutra, enquanto ficava de pé para que ela pudesse ajustar o colarinho. Ela parou bem à sua frente. Perto. Sempre fora perto, mas agora a proximidade tinha um novo peso, uma nova textura. Dmitri ficou absolutamente imóvel, enquanto os dedos ágeis dela começavam a trabalhar no nó. O movimento era preciso, experiente, quase uma memória muscular. Mas, pela primeira vez em 8 anos, ele não estava pensando na reunião, no relatório ou no nó perfeitamente simétrico que ela estava criando. Ele estava prestando atenção nela, no rosto dela, inclinado em concentração, na maneira como os cílios escuros se curvavam para baixo, focados na tarefa, no jeito como seus lábios se apertavam levemente em um canto, um tique que ele nunca havia notado. E então ele sentiu o cheiro dela. Não era um perfume forte, mas uma fragrância suave, limpa, misturada ao cheiro natural de seus cabelos. Era um cheiro que significava manhã, ordem, começo do dia. Era o cheiro de Luísa, o cheiro que ancorava seu mundo. O maxilar dele se contraiu involuntariamente. Ela era mais baixa que ele, o que a obrigava a se erguer ligeiramente na ponta dos pés para alcançar o colarinho dele. E naquele ângulo, seu rosto ficava perigosamente perto do dele. Os dedos dela deslizaram pelo tecido da camisa, alisando a gravata, garantindo que caísse perfeitamente sobre o peito dele. Perfeito, como tudo o que ela fazia. Pronto, senhor, ela disse, a voz um sussurro baixo, como sempre era naquele momento de proximidade. Mas Dmitri não respondeu. Ele não se moveu. Porque naquele instante, olhando para o reflexo dos dois no vidro da janela atrás dela, ele percebeu algo com a força de um soco no estômago. Luísa Marinho era linda, não de uma beleza óbvia ou chamativa. Era uma beleza serena, inteligente. A beleza que estava na curva de seu pescoço, na seriedade de seus olhos castanhos, na graça contida de seus movimentos. Uma beleza que estivera ali, bem na sua frente, todos os dias, durante 8 anos. E ele, o homem que se orgulhava de sua capacidade de observação, nunca tinha parado para ver. A percepção o atingiu com um atraso brutal. Tarde demais. As entrevistas para a substituta de Luísa começaram na semana seguinte. Luísa, impecável em seu profissionalismo, havia organizado tudo. Uma planilha com horários, currículos destacados, com suas observações precisas e um resumo das competências de cada candidata. Dmitri sentou-se à cabeceira da mesa da sala de reuniões, a postura ereta, a expressão neutra, uma fortaleza de imparcialidade. Luísa sentou-se a seu lado, pronta para anotar suas impressões. A primeira candidata entrou, educada, articulada,
Com um currículo excelente, ela respondeu a todas as perguntas com segurança, demonstrou conhecimento técnico e uma atitude proativa. Quando ela saiu, Luísa se virou para Dmitri, esperando uma aprovação. Próxima, foi tudo o que ele disse. Luísa franziu a testa, confusa. O senhor não gostou dela? Ela me pareceu muito competente. Ela fala demais, ele respondeu, sem tirar os olhos da porta. A segunda candidata era ainda mais impressionante no papel. Experiência em 3 multinacionais, fluente em 4 idiomas, um perfil corporativo afiado. Ela era a personificação da eficiência. Próxima, ele repetiu assim que a porta se fechou. Desta vez, Luísa não conseguiu se conter. Ela cruzou os braços, o tablet repousando na mesa. Posso saber qual foi o problema agora? Ela olha demais para o celular enquanto responde. Denota falta de foco. A terceira candidata era calma e focada, mas, segundo Dmitri, não tinha iniciativa. A quarta tinha iniciativa, mas era barulhenta demais ao andar. A quinta era perfeita em quase tudo, mas usava um perfume que ele achou distrativo. No final do dia, depois de dispensar a sexta candidata com uma desculpa vaga, Luísa fechou sua pasta com uma força contida e o encarou. A formalidade que ela tanto se esforçava para manter, finalmente rachou. Dmitri, ela parou, chocada por ter usado o primeiro nome dele. Ele ergueu o olhar, lento, e a encarou. Aquele nome, na boca dela, sem o senhor na frente, soou estranhamente íntimo. Senhor Dmitri. Ela se corrigiu rapidamente, o rosto corando. A senhorita Beatriz, a última candidata, é excelente. Ela aprende rápido, é extremamente organizada, já domina metade do sistema em um dia de observação. Ela é a pessoa certa para o cargo. Ele ficou em silêncio, apenas observando-a. Você está implicando, ela completou, a voz agora firme, a frustração vencendo a deferência. Você está rejeitando todas elas de propósito. Ele sustentou o olhar dela, a máscara de neutralidade começando a escorregar. Não estou. Está sim. O silêncio voltou, denso, um campo de batalha invisível entre os dois. Ele se inclinou para a frente, a intensidade em seu olhar aumentando. Ela não é você. A frase escapou. Crua, verdadeira e absolutamente devastadora. O ar na sala pareceu congelar. Luísa piscou, atordoada. O coração dela falhou uma batida. Dmitri se recompôs instantaneamente, a fortaleza se reerguendo. Quero dizer, ela não tem a sua experiência, o seu conhecimento sobre os meus métodos. Mas o dano estava feito. A verdade havia sido dita. Luísa foi a primeira a desviar o olhar, sentindo o rosto queimar. Ninguém vai ter 8 anos de experiência no primeiro mês, Dmitri. Ela respondeu, usando o nome dele de novo, desta vez com intenção. Era um lembrete, uma fronteira. Ele percebeu. E a ousadia dela, em vez de irritá-lo, apenas o deixou mais ciente dela. Se não aceitar alguém, eu não vou embora. Ela continuou, a voz soando quase como uma ordem. Uma promessa que, paradoxalmente, era uma ameaça. Ele a observou por vários segundos, a mente a 1000 por hora. A mulher à sua frente não era apenas sua assistente. Ela era a única pessoa que ousava confrontá-lo, que o entendia, que o desafiava. E ele estava prestes a perdê-la, por uma vida que ele nunca se dera ao trabalho de perguntar se ela queria. Finalmente, ele assentiu. Faça como achar melhor. Contrate a senhorita Beatriz. Algo dentro dele começava a se mover, uma placa tectônica de emoções há muito adormecidas. E ele sabia, com uma clareza aterrorizante, que aquilo não tinha mais nada a ver com eficiência ou negócios. Tinha a ver com a iminente e insuportável ausência dela. No último mês de Luísa na empresa, uma normalidade tensa se instalou. Beatriz, a nova assistente, era de fato eficiente e aprendia rápido. Luísa a treinava com dedicação.
passando cada senha, cada contato, cada peculiaridade de Dmitri. Mas a rotina matinal da gravata, essa, permaneceu intocada. Era o último bastião de seus 8 anos juntos, um ritual que nenhum dos dois ousou quebrar. Naquela manhã específica, há 2 semanas de sua partida, ela se aproximou dele, a gravata nas mãos. A reunião com os investidores de Tóquio é às 10. Eles confirmaram. A das 11 foi cancelada. Certo. Ela parou à sua frente, perto, muito perto. Seus dedos deslizaram pelo colarinho da camisa dele. Dmitri não olhava mais para o espelho. Ele olhava para o reflexo dela. A concentração, o cuidado, o jeito como ela alisava o tecido com um toque suave após ajustar o nó. Ele notou pela primeira vez o pequeno e quase imperceptível gesto que ela sempre fazia no final. Um toque sutil com a ponta dos dedos para centralizar a gravata perfeitamente. Um detalhe, um de 1000 detalhes que compunham o universo que era Luísa. Ela ergueu o rosto para conferir o alinhamento e o cabelo dela roçou levemente o queixo dele. O cheiro, suave, feminino, familiar. O cheiro que ele agora associava com a perda iminente. Ele engoliu em seco, o corpo inteiro reagindo antes que a mente pudesse processar. "Está muito apertado?" Ela perguntou, a voz um sussurro, percebendo a tensão súbita no maxilar dele. "Não." A voz dele saiu mais grave do que o normal, quase um rosnado. Ela, sem perceber a verdadeira causa da tensão, tentou ajeitar novamente para dar mais conforto. Os dedos dela tocaram a base do pescoço dele, um contato mínimo, acidental, mas que foi como uma faísca em um barril de pólvora. Em um movimento puramente instintivo, rápido demais para ser pensado, a mão dele se fechou sobre o pulso dela. Ela congelou. O ar fugiu de seus pulmões. Lentamente, ela ergueu os olhos. E o mundo parou. Os olhos deles se encontraram. E pela primeira vez em 8 anos de uma proximidade calculada, não havia mais chefe e assistente ali. Havia apenas um homem e uma mulher, suspensos em um momento de pura e perigosa verdade. Ele a olhava, não como o CEO, mas como um homem faminto olhando para a única coisa que poderia saciá-lo. Ele soltou o pulso dela devagar, como se estivesse tocando em algo que poderia quebrar. "Obrigado", ele disse, a voz rouca. Simples, mas era a palavra mais carregada de significado que ele já dissera a ela. Ela deu um passo para trás, o coração martelando descontroladamente. O ar na sala parecia denso, pesado, difícil de respirar. E naquele momento, Dmitri Cardoso percebeu algo com uma clareza brutal. Ele não dependia dela apenas profissionalmente, ele dependia da presença dela, do cheiro dela, do cuidado dela, da existência dela perto da sua, e ele estava descobrindo isso tarde demais. Porque em poucas semanas, ela não estaria mais ali. E a ideia daquele vazio era de repente a coisa mais aterrorizante que ele já havia enfrentado. O último dia de Luísa Marinho na Cardoso & Corp. Chegou com a inevitabilidade de uma maré alta. O ar no andar da presidência estava carregado de uma normalidade forçada, um silêncio eloquente que era mais barulhento do que qualquer despedida formal. Beatriz, a nova assistente, já se movia com uma eficiência competente, organizando a agenda, filtrando as ligações. O sistema continuava a funcionar, mas a alma do sistema, a engrenagem silenciosa que fazia tudo parecer fácil, estava prestes a ser removida. Luísa entrou no escritório de Dmitri como fizera em milhares de manhãs antes, pontual, elegante, profissional. Mas por baixo da armadura de competência, seu coração era um nó de emoções contraditórias. Alívio por finalmente buscar sua própria vida e uma dor surda e inexplicável por deixar aquela que ela conhecia tão bem. O ritual final. A gravata. Ela se aproximou dele, que já a esperava de pé, o rosto uma máscara de controle.
Ela pegou o tecido de seda, seus dedos começando o movimento familiar. Mas hoje, a proximidade era uma tortura. Cada roçar de seus dedos na camisa dele, cada segundo em que o perfume dela o envolvia, era um lembrete do que ele estava perdendo. Ele não olhava para o espelho, olhava para o reflexo dela, gravando em sua memória o rosto concentrado, o cuidado em seus gestos. Está perfeito, ela disse, a voz um sussurro, dando aquele último toque sutil para centralizar o nó. O último toque. Ele a viu no reflexo. Queria dizer algo. Não vá, fique. Eu preciso de você. Mas as palavras não vieram. Dmitry Cardoso não era um homem que falava o que sentia. Era um homem que agia. E agora, pela primeira vez, ele não sabia como agir. Boa sorte lá fora. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. A frase curta, controlada, quase fria. Ela sorriu, um sorriso pequeno, tingido de uma tristeza que ele não deixou de notar. Obrigada por tudo, Senhor. O Senhor soou como uma despedida definitiva, a restauração de uma barreira que, nos últimos dias, havia se tornado quase transparente. Ela se virou e caminhou até a porta. Cada passo dela ecoava no silêncio do escritório, cada passo a levando para mais longe dele. E quando a porta se fechou com um clique suave, Dmitry sentiu. Não era a ausência de uma funcionária eficiente, era um vazio físico, um pedaço de seu universo que acabara de ser arrancado. A semana seguinte foi um inferno disfarçado de normalidade. O escritório continuava a funcionar. As reuniões aconteciam. Os contratos eram assinados. Mas Dmitry estava irreconhecível, impaciente, explosivo, seco. Ele explodia com Beatriz por detalhes que nunca teria notado antes. O café estava quente demais. A sala de reuniões estava um grau abaixo do ideal. A caneta em sua mesa não era a de sua preferência. Beatriz, por mais competente que fosse, não era Luísa. Ela não sabia que ele preferia o café sem açúcar depois das 4 da tarde para evitar a queda de energia. Não sabia que ele odiava reuniões às sextas-feiras porque sua mente já estava no balanço do fim de semana. Não sabia instintivamente que ele esquecia de tomar o remédio para a enxaqueca quando estava sob estresse e que era preciso deixar o comprimido e um copo d'água em sua mesa sem dizer uma palavra. E ela, definitivamente, não sabia que ele só usava a gravata azul marinho para fechar contratos importantes, como um amuleto silencioso. E, acima de tudo, ele não permitia que ela ajustasse o nó. Nunca mais. O resultado foi que ele começou a ir para as reuniões sem gravata. E ele odiava isso. Odiava a sensação de estar incompleto, desarmado. Odiava que a ausência dela fosse visível em seu próprio pescoço. Do outro lado da cidade, a vida de Luísa também não estava inteira. Ela se matriculou em aulas de dança, forçou-se a sair com as amigas, que negligenciara por anos. Tentou preencher os dias com atividades que a fizessem se sentir viva. Mas era uma felicidade performática. Durante o dia, ela ria, conversava, se reinventava. Mas à noite, no silêncio de seu apartamento, a ausência dele era um fantasma. Ela se pegava pensando, será que ele foi à consulta com o oftalmologista que eu marquei há 2 meses? Será que a Beatriz lembrou que ele é alérgico a camarão e verificou o menu do almoço de negócios? E a pergunta que mais a assombrava, será que a gravata dele não está torta? Ela odiava sentir falta daquela rotina, mas sentia. Sentia uma falta que doía fisicamente. Foi uma amiga que, cansada de vê-la definhar, deu o ultimato. Luísa, você disse que queria uma vida, uma família. Você não vai encontrar isso olhando para o teto. Você precisa sair, conhecer alguém. Depois de muita insistência, Luísa concordou em ir a um encontro arranjado. Um amigo de sua amiga. Um cara legal, inteligente, bem-sucedido, disseram. Ela se vestiu sem muita empolgação,
mas se olhou no espelho e viu uma mulher bonita, elegante, leve. Ela estava tentando. O restaurante era sofisticado, o mesmo que Dmitri frequentava às vezes para jantares de negócios. Uma coincidência cruel do destino. A iluminação era suave, as conversas, um murmúrio. O homem era de fato agradável, mas a conversa, por mais interessante que fosse, parecia distante. A mente de Luísa não estava ali. Do outro lado da rua, Dmitri estacionou seu carro. Ele não tinha planejado jantar fora, mas a casa vazia se tornara insuportável. Ele estava prestes a descer quando seus olhos foram atraídos para a janela iluminada do restaurante. E então ele a viu. Luísa. O ar pareceu ser sugado de seus pulmões. Ela estava ali, rindo, o sorriso iluminando seu rosto, e ela não estava sozinha. Havia um homem à sua frente, inclinado em sua direção, claramente encantado por ela. O mundo de Dmitri desacelerou. Cada detalhe da cena se gravou em sua mente com uma clareza dolorosa. Os punhos dele se fecharam sobre o volante, os nós dos dedos brancos. O maxilar travou com uma força que fez seus dentes rangerem. E então ele sentiu uma emoção primária, crua, que ele nunca havia experimentado em seus 40 anos de vida controlada. Ciúme, um ciúme selvagem, possessivo, que subiu por seu peito como fogo líquido. Ela está feliz. A voz em sua cabeça era fria. Você a deixou ir, você demorou demais, você perdeu. O homem na mesa se inclinou um pouco mais, a mão dele perigosamente perto da de Luísa. E o sangue de Dmitri ferveu. A vontade de sair do carro, de entrar naquele restaurante e arrancar aquele homem de perto dela foi quase incontrolável. Mas ele se conteve. Que direito ele tinha? Nenhum. Ela era livre, livre dele. A constatação era como ácido em suas veias. Ele ficou ali, paralisado, por segundos que pareceram horas. Então, com um movimento brusco, ele ligou o carro. Não entrou no restaurante. Deu meia volta e acelerou, o som dos pneus cantando no asfalto. Ele dirigia rápido demais, cego pela raiva, pela dor, pela imagem dela rindo com outro homem. A mente, geralmente um instrumento de precisão, agora era um caos de e se? E se ele tivesse dito a ela para ficar? E se ele tivesse percebido antes? E se ele a perdesse para sempre? Distraído, cego. Ele não viu o semáforo fechar. Não viu o outro carro avançar no cruzamento. O impacto veio seco, um som brutal de metal se contorcendo. O mundo de Dmitri girou violentamente. O airbag explodiu em seu rosto, abafando seu grito. E então, o silêncio. Um silêncio que só foi quebrado, minutos depois, pelo som agudo das sirenes se aproximando. Seu braço direito estava quebrado. Alguns cortes no rosto. Nada que ameaçasse sua vida, mas o suficiente para virar notícia. O suficiente para talvez trazê-la de volta. No dia seguinte, a manchete estava em todos os portais de notícias. Empresário Dmitri Cardoso sofre grave acidente de carro. A amiga de Luísa enviou o link para ela com uma mensagem. Não é o seu ex-chefe bonitão? Que horror! Luísa olhou para a foto do carro destruído e seu mundo desabou. O ar fugiu de seus pulmões. O celular caiu de suas mãos. Em minutos, sem pensar, sem trocar de roupa, ela já estava em um táxi, o coração martelando em pânico, rezando para que não fosse tarde demais. No hospital, ela foi barrada na recepção. Lamento, senhora, mas as visitas ao Sr. Cardoso estão restritas à família e pessoas autorizadas. Eu trabalhei para ele por 8 anos. Eu preciso vê-lo. Ela implorou, a voz já embargada. Sinto muito, são as ordens. Mas Luísa não foi embora. Ela não podia. Sentou-se na sala de espera, uma figura tensa em meio ao fluxo e refluxo da dor alheia. E esperou, hora após hora. Recusou-se a comer, a beber, a sair. A cada enfermeiro que passava, ela perguntava. A cada porta que se abria, seu coração saltava.
Ela ficou ali, da manhã até o final da tarde, uma sentinela silenciosa, movida por um medo que ela não conseguia mais esconder. Quando Dmitri finalmente acordou da sedação, confuso e dolorido, a primeira pessoa que viu foi o médico. Depois de explicar a extensão dos ferimentos, o braço quebrado, os cortes, a concussão leve, o médico comentou quase casualmente: "Senhor Cardoso, há uma mulher na sala de espera desde as primeiras horas da manhã. Diz que se chama Luísa e que trabalhou com o senhor. Ela está bastante insistente, recusa-se a ir embora." O coração de Dmitri, lento pela medicação, deu uma batida forte e dolorosa. Luísa. Ela estava ali. A névoa da dor e da confusão se dissipou, substituída por uma única e urgente necessidade. "Mande-a entrar", ele disse, a voz rouca, mas carregada de uma autoridade que nem a morfina conseguia apagar. "Mande-a entrar. Imediatamente." A porta do quarto se abriu com um clique suave, mas para Luísa o som foi como uma explosão. Ela respirou fundo e entrou, sentindo as pernas vacilarem. Todas as frases que ensaiara, todas as posturas de calma profissional que tentara projetar, desmoronaram no instante em que o viu. Dmitri estava deitado, a cabeça levemente erguida pelos travesseiros, o rosto mais pálido do que o normal. Havia um corte suturado acima de sua sobrancelha e alguns arranhões em sua bochecha. O braço direito estava imobilizado em uma tipóia, suspenso sobre seu peito. Mas ele estava consciente, estava vivo. Seus olhos, aqueles olhos verdes que ela conhecia tão bem, viraram-se para a porta, e quando encontraram os dela, o mundo inteiro pareceu parar. O ar no quarto ficou denso, carregado de 8 anos de palavras não ditas, de uma proximidade que eles só agora entendiam. Ela deu 2 passos para dentro e parou perto da cama, as mãos apertando a alça de sua bolsa com uma força que fazia seus dedos doerem. O silêncio se esticou, pesado e frágil. Foi ele quem o quebrou, a voz rouca pela medicação, mas inconfundivelmente dele. "Você está bem?" A pergunta tão absurda vinda dele naquele estado quebrou o feitiço. Luísa piscou, como se despertasse de um transe. Eu que deveria estar perguntando isso", ela respondeu, a voz falhando, embargada pela emoção que ela tentava engolir. Ele a observou melhor, notando os olhos dela, vermelhos e inchados pelo choro contido, o cansaço estampado em seu rosto. "O médico disse que você está aqui desde cedo", ele comentou, o tom factual, mas a implicação profunda. "Deve estar exausta." Ela engoliu em seco, incapaz de desviar o olhar do dele. Eu fiquei preocupada. Ele inclinou a cabeça levemente, um movimento que denotava dor. Preocupada a ponto de quase agredir um segurança com a sua bolsa, ela arregalou os olhos. "Ele tentou me mandar embora. Eu disse que não sairia até saber que o senhor estava bem." Um quase sorriso, uma sombra de divertimento tocou os lábios de Dmitri. "O médico me contou. Parece que você foi bastante persuasiva. O senhor poderia ter morrido." A frase escapou dela, um sussurro carregado de todo o pânico que sentira nas últimas horas. E com essa frase, toda a pretensão de profissionalismo se desfez. Era apenas Luísa, aterrorizada com a ideia de perdê-lo. Ele a encarou em silêncio por alguns segundos. O jeito como ela dissera aquilo, a dor crua em sua voz, não era a preocupação de uma ex-funcionária. Era algo mais. "Luísa", ele disse, a voz mais grave, "ficar o dia inteiro em um hospital, recusando-se a ir embora. Não é o que uma simples ex-assistente faria." Ela desviou o olhar, as mãos se entrelaçando nervosamente. "Nós trabalhamos juntos por muito tempo. É natural que eu viesse." Natural. Ele repetiu a palavra como se a estivesse provando, testando seu peso, sua veracidade. E ambos sabiam que era uma mentira. O silêncio voltou,
Mas agora era diferente. Íntimo, carregado. Ela deu um passo mais perto da cama, tão perto que podia sentir o cheiro asséptico do hospital misturado com o cheiro familiar dele. Um desejo avassalador de tocá-lo, de abraçá-lo, a invadiu. Mas ela não sabia se podia. A incerteza a paralisou. Ele percebeu a hesitação, a batalha interna em seus olhos. E antes que ela pudesse recuar, antes que a barreira profissional se reerguesse, ele disse, a voz firme, não vá embora. Ela ergueu os olhos, surpresa. Eu não estava... Eu estou melhor agora que você está aqui. A frase, dita com uma sinceridade desarmante, a atingiu em cheio. A última defesa dela ruiu. Ela se deixou cair na cadeira ao lado da cama, o corpo finalmente cedendo à exaustão. Eles ficaram se olhando em um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Como isso aconteceu? Ela perguntou finalmente, a voz suave. Ele respirou fundo, o movimento fazendo-o sentir uma pontada de dor. Eu estava distraído. Distraído com o quê? Ele a encarou, e desta vez não havia como desviar da verdade. Com você. Ela congelou, o coração dando um salto doloroso. Desde que você saiu... Ele continuou, a voz rouca. Eu ando distraído com uma frequência maior do que a que eu considero segura. Ela franziu a testa, a mente se recusando a entender. A nova assistente não está dando conta? Ele soltou um pequeno riso sem humor. Do trabalho, sim. Do resto, não. Minha vida está um caos. Ele encarou o teto por um segundo. Eu percebi, Luísa, que sem você eu sou um desastre organizado. Eu não sei mais usar gravatas, sabia? Ela piscou, confusa. Por quê? Ele a encarou com uma intensidade que a fez prender a respiração. Porque eu não permito que mais ninguém chegue tão perto de mim além de você. O ar pareceu desaparecer do quarto. O rosto dela ficou vermelho. Dmitri. Foi a primeira vez que ela disse o nome dele ali, e soou como uma confissão. Ele notou e não deixou passar. E você? Ele perguntou, a voz mais baixa, mais íntima. Como está a sua vida lá fora? Está conseguindo se encontrar? Ela deu um meio sorriso triste. Estou tentando. Eu te vi ontem à noite, ele disse de repente. Ela franziu a testa. Me viu. Onde? No restaurante. O sangue gelou nas veias dela. O senhor estava lá? Por que não entrou? Ele a olhou diretamente nos olhos, e a verdade veio crua e sem filtros. Porque perdi a fome quando vi você com outro homem. O impacto da frase foi físico. Luísa sentiu como se tivesse levado um soco. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Eu nunca senti aquilo na vida, Luísa, nunca. Meu sangue ferveu só de imaginar aquele homem tocando em você. Eu nunca senti ciúme. Até ontem. Dmitri. Ela sussurrou, o nome dele quase uma súplica. Desde o dia em que você pediu demissão, eu comecei a te ver de um jeito diferente. E percebi tarde demais. Desde que você saiu, eu só sinto irritação, raiva e uma falta... Ele parou, a voz falhando por uma fração de segundo. Uma falta que me distrai. Eu estou um caos, Luísa. Ela finalmente encontrou a própria voz. As palavras saindo com uma urgência que ela não podia mais conter. Eu saí porque precisava de uma vida, Dmitri. Eu tenho 30 anos. Eu quero casar, quero filhos, quero uma família. Quero levar criança para a escola, fazer festa de aniversário, cozinhar para alguém que seja meu. Eu não podia continuar vivendo só para o trabalho. A voz dela tremeu. As lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente escorrendo por seu rosto. Mas eu saí do escritório. E o escritório não saiu de mim. Ele a encarou, o coração batendo forte. O que você quer dizer? Ela o olhou, os olhos castanhos brilhando com as lágrimas e com uma verdade avassaladora. Eu não consegui parar de pensar se o senhor estava bem.
Se tinha ido às consultas que eu marquei. Se estava tomando os remédios para enxaqueca. Se a gravata não estava torta. E quando eu soube do acidente, quando eu vi a foto daquele carro, eu quase morri só de imaginar que nunca mais ia ver essa sua cara de bravo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços contidos dela. A confissão estava ali, nua e crua entre eles. Com um gemido de dor e esforço, Dmitri se sentou na cama. "Você não pode se levantar", ela exclamou, imediatamente se levantando para ajudá-lo. Mas ele já havia segurado o braço dela com sua mão boa, uma força surpreendente em seu toque. Os olhos dele, antes enevoados pela dor, agora queimavam com uma nova decisão. Ele a puxou e a beijou. Não foi um beijo suave, não foi delicado, foi urgente, desesperado, como se 8 anos de proximidade contida, de profissionalismo forçado, estivessem sendo comprimidos naquele único momento. A boca dele era firme, exigente, faminta. Ela ficou surpresa pelo ímpeto, mas seu corpo reagiu antes de sua mente. Ela não se afastou. Pelo contrário, ela respondeu, as mãos dela subindo para o rosto dele, o desespero dela encontrando o dele. Quando ele finalmente se afastou, deixando-a sem ar, ela o encarou, os lábios inchados, os olhos arregalados. "Senhor..." Ele tocou o rosto dela, o polegar limpando uma lágrima. "Para você, é Dmitri." O olhar dele era intenso demais, a proximidade, vertiginosa. "E se o problema é casamento, filhos, cachorro, papagaio?" Ele disse a voz rouca, a mão ainda em seu rosto. "Eu caso com você." Ela arregalou os olhos, o choque substituindo o desejo. "Você só pode ter batido a cabeça com muita força nesse acidente." Ele aproximou o rosto, a testa quase tocando a dela. "Eu nunca estive tão lúcido na minha vida, Luísa. Você não ficaria na porta de um hospital o dia inteiro por um homem se não o amasse. E por que você demorou tanto para perceber?" Ela sussurrou, a pergunta que queimava em seu peito. "Porque eu sou um idiota arrogante que só sabia trabalhar." Ele respondeu, a honestidade brutal. "E só percebi o que era verdadeiramente meu no momento em que achei que tinha perdido para sempre." Um pequeno sorriso trêmulo, misturado às lágrimas, apareceu nos lábios dela. "Não fale assim do meu futuro marido." Ele sorriu de volta, um sorriso de verdade. E naquele quarto de hospital, cercados pelo cheiro de antisséptico e pela dor de um acidente, eles finalmente encontraram o começo de sua verdadeira vida. A proposta, feita em um quarto de hospital, sob o efeito de analgésicos e uma epifania tardia, poderia ter soado como um delírio. Mas para Luísa e Dmitri foi a única coisa que fez sentido em 8 anos. O caos do acidente havia paradoxalmente trazido a ordem que faltava em suas vidas. A recuperação de Dmitri tornou-se o palco para uma nova rotina. Uma rotina que não era ditada por agendas, mas por uma intimidade desajeitada e crescente. Luísa, fiel à sua natureza, assumiu o comando. Não como assistente, mas como a mulher que ele havia pedido em casamento. Ela passou a ir ao apartamento de Dmitri todos os dias, sob o pretexto de ajudá-lo com os curativos e garantir que ele seguisse as ordens médicas. No início, ela tentou manter um verniz de profissionalismo. Organizava os remédios por horário, preparava refeições balanceadas, lidava com as ligações de uma Beatriz cada vez mais confusa do outro lado da linha. Mas a barreira do profissionalismo era frágil demais para conter o que estava acontecendo entre eles. Em uma tarde, o apartamento estava silencioso. A luz dourada do sol entrava pelas janelas altas, iluminando a poeira que dançava no ar. Luísa organizava os remédios da semana sobre a imponente mesa de centro quando ouviu um som abafado vindo do banheiro principal. Um som de frustração contida, um grunhido de impaciência. Ela franziu a testa. "Dmitri?" Nenhuma resposta.
Apenas outro suspiro irritado. Ela caminhou até a porta e bateu levemente. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? A porta se abriu de repente. E Luísa esqueceu como se respirava. Dmitri estava parado ali, uma toalha branca amarrada na cintura, os cabelos escuros ainda úmidos do banho. O peito largo e os ombros estavam expostos, a pele ainda avermelhada pelo vapor quente. Gotículas de água escorriam por seu pescoço, traçando um caminho lento por seu tórax. O ar no corredor pareceu ficar denso, pesado. Os olhos de Luísa, por um ato de traição de sua própria mente, desceram do rosto dele, percorreram o peito nu e subiram de volta com uma rapidez que só evidenciou seu constrangimento. Ele percebeu, claro que percebeu. Um canto mínimo de seus lábios se moveu, um sorriso quase imperceptível e terrivelmente divertido. Eu não consigo fazer a barba com a mão esquerda, ele disse, a voz mais baixa e rouca do que o normal. Ela piscou algumas vezes, tentando forçar seu cérebro a funcionar novamente. Ah, que certo. Eu posso ajudar, se você quiser. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que ela podia quase tocar. Ele apenas a observou por um segundo. Então, assentiu lentamente. Claro. Luísa entrou no banheiro espaçoso que cheirava a ele e tentou manter a respiração estável. Missão impossível. Ela preparou a espuma de barbear com as mãos um pouco trêmulas, tentando focar na tarefa, no ato mecânico. Fique parado, ela murmurou, voltando ao seu modo eficiente, quase como uma ordem. Ele obedeceu, encostando-se na pia de mármore. Mas seus olhos não a deixaram nem por um segundo. Ele a observava, cada movimento, cada respiração. Ela aplicou a espuma no rosto dele com a ponta dos dedos, o toque profissional, mas seus nervos estavam em chamas. Começou o processo com cuidado, os movimentos precisos, delicados, mas ele estava perto demais. O calor que irradiava de sua pele nua a envolvia. A respiração dele, quente e constante, tocava seu rosto. A lâmina deslizava pela pele dele. Silêncio. O som suave da lâmina, o som das respirações dele se misturando. O mundo se resumia àquele pequeno espaço, àquela tarefa absurdamente íntima, até que, de repente, o braço bom dele se moveu, rápido, seguro. A mão dele se fechou em sua cintura, e em um movimento fluido, ele a puxou para si, colando o corpo dela contra o seu peito nu e úmido. Luísa prendeu a respiração, o choque percorrendo seu corpo. A lâmina parou a milímetros do pescoço dele. Dmitri... A voz dela saiu fraca, um sussurro que era ao mesmo tempo um aviso e um pedido. Ele inclinou o rosto, a boca perigosamente perto de seu ouvido. A voz dele, quando veio, foi um rosnado baixo, rouco. Você não faz ideia do tipo de inferno que foram as últimas semanas sem você. O arrepio que a percorreu foi violento. Antes que ela pudesse pensar em uma resposta, antes que pudesse processar a confissão crua dele, ele virou o rosto e a beijou. Desta vez, não havia a urgência desesperada do hospital. Havia algo mais profundo, mais lento. Um beijo que era uma reivindicação, uma declaração de posse. Era um beijo que dizia, você é minha. E você não vai a lugar nenhum. A espuma de barbear manchou o canto do rosto dela, mas nenhum dos dois se importou. Quando ele finalmente se afastou, ela estava completamente sem ar, apoiada nele para não cair. Ela tentou recuperar o controle, a compostura. Se comporte, ela murmurou, a voz ofegante. Você ainda está se recuperando. Dmitri sorriu, aquele sorriso raro, perigoso, que parecia derreter toda a sua resistência. Eu estou me recuperando muito bem, obrigado a você. Ele a deixou terminar a tarefa, mas a mão dele nunca deixou sua cintura. E a batalha pelo profissionalismo, Luísa soube naquele momento, estava definitivamente perdida.
Naquela noite, depois de jantarem juntos no apartamento dele, Luísa se levantou do sofá, pegando sua bolsa. Eu já vou, você precisa descansar, ela disse, a voz suave, uma última e fraca tentativa de manter uma distância segura. Ela se inclinou e deu um beijo rápido nos lábios dele. Um beijo de até amanhã. Mas quando ela se virou para sair, a mão dele se fechou em seu pulso. Firme, quente. Fica. A palavra, dita em voz baixa, não era uma pergunta. Era uma ordem gentil, impossível de ignorar. Luísa parou, o coração batendo forte. Ela virou o rosto, os olhos encontrando os dele. Dmitri. Ele não a soltou. Puxou-a levemente, com uma decisão calma, até que ela se sentasse no sofá novamente. Desta vez, ao lado dele, perto demais para qualquer pretensão de distância. O braço bom dele subiu por seus ombros, envolvendo-a, trazendo-a para se aninhar contra seu peito. O gesto foi naturalmente possessivo, como se aquele lugar, ao lado dele, sempre tivesse sido dela. Luísa soltou o ar que nem sabia que estava prendendo, relaxando contra ele, enquanto os dedos dele começavam a acariciar seu cabelo. O silêncio entre eles era confortável, íntimo. Você ainda não me deu uma resposta, ele disse, a voz baixa perto do ouvido dela. Ela ergueu o rosto confusa. Resposta para o quê? Os olhos verdes dele prenderam os dela, firmes, decididos, o olhar de um homem que já fez sua escolha e apenas espera a confirmação. Se aceita se casar comigo. O ar pareceu sumir por um segundo. Dmitri, você está mesmo falando sério? Ele levou a mão ao queixo dela, erguendo seu rosto. Eu não brinco com você, Luísa. Simples, direto, a essência dele. Não está cedo demais? Ela sussurrou, a última barreira de sua lógica tentando resistir. Nós nos conhecemos há 8 anos, ele respondeu, a voz carregada de verdade. Você sabe como eu penso, como eu trabalho, quando estou irritado. Você sabe coisas sobre mim que ninguém neste mundo percebeu. Então não está cedo. Eu já esperei tempo demais. Ele se aproximou mais. Eu quero você na minha vida, oficialmente. Quero construir tudo aquilo que você me disse que queria. Família, filhos. Ele fez uma pausa, um brilho divertido nos olhos. Até um cachorro chamado Zeus, se for o caso. Mesmo no meio da emoção, ela deixou escapar uma risada embargada pelas lágrimas. O nome do cachorro definitivamente não vai ser Zeus. O canto da boca dele se curvou em um sorriso. Então teremos que negociar isso, senhora futura Cardoso. Os olhos dela se encheram de vez, e a resposta finalmente veio. Um sussurro que mudou tudo. Sim, a palavra, trêmula, mas inteira, foi tudo o que Dmitri precisava ouvir. Ele a beijou de novo, e desta vez não havia urgência nem tensão. Havia certeza, havia chegada. Luísa sentiu os braços dele a envolverem, e então, com um movimento que a deixou sem fôlego, ele a pegou no colo. Você está louco, vai se machucar. Ela protestou rindo entre as lágrimas. Ele a encarou, o rosto sério, a voz grave perto do ouvido dela. Mas nenhuma dor se compara à que eu senti quando você saiu pela porta do meu escritório. Ele a levou para o quarto. Cada passo, uma declaração. Colocou-a na cama com um cuidado reverente. Você demorou. Ela sussurrou, a mão em seu rosto. Eu sei, ele respondeu, a testa colada na dela. Mas agora, eu não pretendo desperdiçar mais nenhum segundo. E naquela noite, nos braços de Dmitri, Luísa finalmente entendeu. Ela não precisava de uma vida lá fora. Ela só precisava de uma vida. E a vida dela, ela percebeu com uma clareza que aquecia a alma. Sempre esteve ali, esperando por ele. E ele, por ela. O sim, dito no sofá do apartamento de Dmitri, não foi apenas uma resposta.
Foi a dissolução de 8 anos de barreiras invisíveis. A partir daquela noite, o relacionamento deles deixou de ser uma série de momentos roubados e se tornou uma construção deliberada. A recuperação de Dmitry acelerou, impulsionada por uma nova razão para estar inteiro. Luísa não era mais a enfermeira improvisada. Era a noiva, a parceira, a mulher que trazia vida e riso para os cantos silenciosos daquele apartamento que antes parecia mais um showroom do que um lar. O casamento foi marcado, e a notícia, embora mantida discreta por Dmitry, inevitavelmente começou a se espalhar pelos círculos de poder. Um sussurro que se transformou em um fato incontestável. O CEO mais impenetrável do país estava surpreendentemente apaixonado. Algumas semanas depois, Luísa decidiu fazer uma visita surpresa à empresa. O noivado ainda não era público e ela, sempre discreta, não sentia necessidade de anunciá-lo. Mas havia uma parte dela que precisava voltar àquele lugar, não como a assistente que fora, mas como a mulher que era agora. Ao se aproximar da copa do andar executivo, ouviu as vozes das novas secretárias. "O senhor Dmitry é tão bonito", comentava uma, em tom de confidência. "Uma pena ser tão fechado. Ele nem olha para a gente direito." Luísa parou. 1 ano atrás, um comentário assim a teria feito se sentir invisível. Agora, ela sentia apenas uma calma divertida. Entrou na copa com sua elegância de sempre. "Bom dia!" As duas jovens se viraram e a nova secretária, reconhecendo-a, sorriu. "Senhorita Luísa, quanto tempo? Veio visitar o senhor Dmitry?" Ela claramente não sabia. Luísa sustentou o olhar dela, um sorriso sereno nos lábios. "Vim falar com o meu marido", ela respondeu, a palavra marido dita com uma naturalidade que a tornou ainda mais poderosa. O sorriso da secretária congelou. O choque foi visível. Luísa, sem perder a compostura, acrescentou suavemente: "E você tem razão. Ele realmente chama a atenção." Ela fez uma pausa. O timing perfeito. Felizmente, ele também sabe exatamente a quem pertence. A mensagem foi entregue, sem humilhação, sem confronto, apenas um fato elegante e irreversível. A secretária gaguejou um pedido de desculpas, mas Luísa apenas sorriu. "Não há motivo. Tenha um bom trabalho." Quando Luísa abriu a porta da sala de Dmitry, ele levantou os olhos dos papéis e parou. O olhar dele escureceu, aquela intensidade que agora era só dela. "Meu amor, que surpresa!" A voz dele saiu mais baixa do que o normal. Ela ergueu a pequena caixa que trazia nas mãos. "Trouxe seu doce favorito." Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Ele se levantou, deu a volta na mesa e, quando chegou perto, a mão dele deslizou possessivamente por sua cintura, puxando-a para si. "Você veio até aqui só para isso?" Ele murmurou contra o cabelo dela. "Não", ela respondeu, olhando-o nos olhos. "Eu vim te ver." Algo no olhar dele se aqueceu. Ele a beijou. Um beijo lento, seguro. O beijo de um homem que não tinha mais por que escondê-la. Quando se afastaram, ela disse, a voz com um toque de perigo: "Dmitry, lembra do dia em que você me viu naquele restaurante?" O maxilar dele se contraiu com a memória. "Como eu poderia esquecer? Foi o dia em que quase destruí meu carro pensando em você." "Pois é, hoje eu senti algo parecido. Trabalhar 8 anos ao seu lado me ensinou uma coisa." Ela alisou a lapela do terno dele, o olhar deslizando sutilmente para a porta de vidro na direção da área da secretaria. "Eu realmente não gosto quando outras pessoas olham demais para o que é meu." O silêncio caiu. Os olhos de Dmitry escureceram. Ele entendeu, perfeitamente. Um sorriso lento, predatório e imensamente satisfeito se formou em seu rosto. Entendido. Naquele mesmo dia, a secretária foi elegantemente remanejada para uma filial da empresa em outra cidade.
sem escândalo, sem alarde. Apenas uma demonstração silenciosa de que o reino de Dmitry Cardoso agora tinha uma rainha. O casamento não foi um evento grandioso. Foi elegante, clássico e reservado, como Dmitry, mas cheio de significado, como Luísa. A mãe e a irmã dela estavam lá, chorando de felicidade. No altar, Dmitry esperava, imponente em seu terno perfeitamente ajustado, usando gravata novamente. Mas quando Luísa entrou, a vulnerabilidade em seus olhos era visível para quem o conhecia de verdade. E agora, ela era a única que o conhecia. Os votos dele foram curtos, diretos, ditos sem papel, olhando nos olhos dela. Eu prometo proteger o que vamos construir, respeitar seus sonhos e nunca mais, em nenhum dia da minha vida, deixar você se sentir sozinha. Os votos dela vieram com a mesma sinceridade. Eu prometo caminhar ao seu lado, construir nossa família e nunca esquecer o homem incrível que você é, mesmo quando tenta esconder. O beijo selou a promessa, um ato de escolha mútua que havia levado 8 longos anos para acontecer. Um ano depois, a casa, antes um santuário de silêncio e ordem, era um lugar de um caos feliz. A vida que Luísa sonhara havia chegado em dose dupla. Nasceram gêmeos, Gabriel e Eloá. E para completar a família, um Golden Retriever barulhento chamado Zeus. Dmitry vencera essa negociação. Eu sou um homem de visão, ele dizia, rindo, sempre que Luísa reclamava do nome. As noites eram cansativas, mas os dias eram plenos. Num fim de tarde, Luísa observava do terraço. Dmitry estava no quintal. O terno caro, abandonado sobre uma cadeira, as mangas da camisa social arregaçadas. Ele tinha um bebê em cada braço e tentava, sem sucesso, impedir que Zeus lambesse o rosto dos dois. Ele não havia perdido sua aura de poder, mas agora havia uma leveza em seus ombros, um sorriso que alcançava seus olhos. Ele sentiu o olhar dela e se virou. O mesmo olhar firme de sempre, mas agora suavizado pela felicidade. Ele caminhou até ela, os gêmeos seguros em seus braços. Valeu a pena esperar por essa vida. Ele murmurou perto do ouvido dela. Luísa sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. Valeu a pena você demorar 8 anos para perceber o que estava bem na sua frente. Ele inclinou a testa na dela. O cheiro dos bebês e do fim de tarde os envolvendo. Eu demoraria outros 8, Luísa. Se no final do caminho, a vida que eu encontrasse ainda fosse você. E ali, em meio ao riso dos filhos e aos latidos do cachorro, Luísa entendeu. A decisão de pedir demissão não foi o fim de sua vida com ele. Foi o que tornou possível que a verdadeira vida deles, juntos, finalmente começasse. A história de Dmitry e Luísa termina aqui, mas talvez ela converse com algo que só você sabe. Quantas vezes você também se sentiu presa em uma vida que, por fora, parece perfeita, mas que por dentro está vazia? A jornada de Luísa nos lembra que, às vezes, a decisão mais corajosa que podemos tomar é a de ir embora, de abandonar o que é seguro, mas que nos impede de crescer. É sobre ter a coragem de se perguntar: o que eu fiz com a minha vida? Talvez você também viva para o trabalho ou para cuidar dos outros e tenha se esquecido de cuidar de si mesma. A lição que fica é que nunca é tarde demais para reivindicar seus sonhos, para desejar uma família, um amor, um cachorro barulhento, uma vida que seja sua. E talvez, ao fazer isso, você descubra que a pessoa que você achava que precisava deixar para trás é, na verdade, aquela que estava esperando por você o tempo todo. Essa história, no fundo, também é sobre você. Sobre a sua coragem de pedir demissão da vida que não te serve mais, para finalmente ser contratada pela felicidade que você merece. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que às vezes é preciso ter a coragem de sair pela porta
para que o amor verdadeiro tenha a chance de nos encontrar no caminho. A história de Dimitri e Luísa fala sobre como o amor pode estar bem na nossa frente por anos, esperando apenas o momento em que a gente pare de olhar e comece a enxergar de verdade. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Dimitri e Luísa continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.